Em toda a Bíblia, o tema do remanescente aparece escondido nas entrelinhas. Mas o que significa exatamente isto? Por que Deus tem um remanescente? Existe mais um tipo de remanescente? Hoje, nós vamos entender especialmente as três principais formas do remanescente. O remanescente histórico, quando Deus preservou o seu povo, o remanescente profético, que aponta para as promessas e advertências do futuro, e o remanescente fiel, que representa aqueles que em qualquer geração permanecem leais aos ensinamentos e à vontade divina. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Chega mais perto, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia. Você, meu amigo, você, minha amiga, não importa onde você esteja agora, acompanhando o programa inédito ou quem sabe acompanhando o programa aí nas reprises da madrugada, no final de semana, você que se conecta aqui com a TV Novo Tempo, com o programa Está Escrito, eu, Robson Menezes, quero mandar um abraço aí muito grande em nome de toda a nossa equipe aqui de produção, da direção, para que você se sinta agora, nesse instante, amado, abraçado e acolhido e especialmente abençoado pelo nosso grande e extraordinário Senhor Jesus, tá bem? Nós estamos numa nova série aqui, você sabe, tem acompanhado isso, a nova série do Apocalipse, Esperança ou Medo, e a gente, aqui nessa série, está divulgando esta que é a revista, que está saindo agora, olha, a revista que está causando uma revolução aqui na Escola Bíblica Novo Tempo, que é a revista Céu ou Inferno. Como você deve estar preparado, como você deve se preparar melhor para a volta de Jesus. Como andar no caminho que leva à salvação e se afastar do caminho que leva à perdição. Se você quer aprender mais sobre esse tema, que aparece em muitos lugares da Bíblia, você precisa pedir agora mesmo a sua revista Céu ou Inferno. Então faz o seguinte, pega o seu telefone, liga agora para a gente no número 0 operadora 12 2127 3121 e você vai pedir a sua revista Céu ou Inferno sem custo algum e nós vamos enviar para o melhor endereço que você indicar, tá bem? Se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é só você mandar para o número 12 98244 4449. Nós também vamos fazer chegar aí para você essa revista extraordinária. Bom, se você é um dos privilegiados que já estão com a revista, então faz o seguinte, corre lá, pega a sua, porque a gente vai usar. Afinal de contas, chegou o quadro Responde aí, Pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. De volta aqui com a pergunta já aparecendo aqui na tela. A pergunta de hoje é: como a fé transforma a vida do cristão? Bom, vamos lá. A fé é um elemento central na vida do cristão e ela é fundamental para para a minha transformação pessoal e também espiritual. Na Bíblia, a fé vai ser descrita como a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que a gente ainda não pode ver. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Agora, para a gente entender um pouquinho mais e com mais profundidade, eu quero convidar você a pegar aí a sua revista Céu ou Inferno e ir comigo até a lição 3. Na parte da introdução, a gente vai encontrar aqui um texto que vai nos auxiliar na compreensão melhor dessa questão. Lição 3, se você puder me acompanhar aí, por gentileza, na parte da introdução, eu quero ler com você o seguinte, diz assim: a fé não é um mero sentimento, como muitas vezes é procurado na experiência espiritual. Os sentimentos são importantes, mas não podem ser determinantes. A fé é uma confiança baseada nas evidências do que é a verdade. E, quando os sentimentos não estiverem presentes,
a fé vai sustentar você. Continuando aqui, através da fé, cremos nas promessas do Senhor, nas promessas de Deus, e nos aproximamos dele, não por quem somos, mas por quem Ele é. Essa definição reflete a essência da fé cristã, que vai se basear não apenas em crenças abstratas, mas num relacionamento pessoal com Deus. Então, quando um cristão coloca a sua fé em Jesus Cristo, ele não apenas aceita a salvação, mas ele também inicia um processo de transformação que vai moldar a sua vida de uma maneira mais profunda, também uma maneira mais duradoura. E uma dessas maneiras, que é a mais significativa, pelas quais a fé vai transformar a vida do cristão, é através da renovação da mente e também do coração. E se você for lá, Romanos 12:2, você vai entender isso. Porque lá, Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Você se lembra bem do que ele diz, né? E não vos conformeis com este século. Ou seja, ele ainda vai nos desafiar a transformarmos a nossa vida pela renovação da nossa mente. Essa renovação é um resultado direto da fé em Cristo, que vai oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e também sobre todos os desafios que a gente precisa enfrentar. E a fé é um meio pelo qual a gente vai experimentar essa graça de Deus que nos transforma, que nos capacita a viver da maneira que glorifique a Ele. Então, muito além do que uma crença que fica no abstrato, a fé proporciona um novo sentido, trazendo para você um novo propósito, uma nova direção. Foi exatamente isso que Paulo falou lá na carta aos Efésios, se você puder me acompanhar aí, capítulo 2, o verso 10. Ele diz assim: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, quando um cristão vive pela fé, ele vai começar a entender que a sua vida vai ter um propósito divino e que as suas ações também têm um impacto que é significativo. Se você estiver com a revista, vamos voltar aí na lição 3, agora, a pergunta número 4. Eu quero dar uma olhadinha com você. Se você não tem, pode pedir a sua, tá? Você falou, estou querendo, tal, perdeu o número, está aqui embaixo. A Mari colocou para a gente o nosso número do WhatsApp, tá bom? Para você acompanhar. Lição 3, agora é a pergunta 4. Diz assim, olha, preste atenção. A fé verdadeira é evidenciada pelo amor e pelas boas obras que resultam de um coração transformado. Comparando os dois versículos, percebemos que o apóstolo faz equivaler a fé que atua por amor com guardar as ordenanças de Deus. Assim, ao obedecer a Deus, o crente revela que, de fato, tem fé. Mas tem um outro aspecto importante da transformação pela fé, que é uma capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. E Paulo falou isso lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, o verso 13. Olha o que ele diz lá. Posso todas as coisas, e ele enfatiza isso daqui, naquele que me fortalece. Então veja, a fé é uma força que vai trazer paz, coragem, mesmo quando você estiver enfrentando as tempestades da vida. Vamos voltar aqui para a revista. Lá na lição, final da lição 3 aqui, você vai encontrar aqui uma coisa para ajudar a encerrar esse tema muito importante. Olha só o que diz assim, Essa fé genuína é a crença arraigada no coração que não apenas confessa Cristo, que Cristo pode nos salvar, mas se apoia completamente nele como a única esperança de salvação. Isso se manifesta em uma vida de obediência e amor, conforme destacado em Deuteronômio 30, o verso 6, em que Deus promete circundar o coração do seu povo para que o amem com todo o coração e alma. Ao compreendermos a fé bíblica, somos chamados a viver uma vida de confiança em Deus, manifestada em obediência e amor, evidenciando uma fé viva e operante que reflete a transformação realizada por Cristo em nossas vidas. Muito bom
peça a sua revista, ela vai abençoar você demais, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa série do Apocalipse e hoje eu quero ler aqui com você um texto que está lá no Antigo Testamento para ajudar a entender esse tema do remanescente dentro do livro do Apocalipse, tá bom? Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, o verso 31, diz assim: porque de Jerusalém sairá o remanescente, guarde isso daí, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Deus sempre teve um povo ao longo da história que permaneceu fiel a Ele. E esse povo, em diferentes lugares, ele é chamado de remanescente. Esse remanescente, ele vai aparecer na Bíblia em 3 diferentes formas. Que formas são essas? O remanescente histórico, o profético e o fiel. Qual a diferença entre esses tipos que eu acabei de mencionar aqui para você? Será que tem? Bom, na essência, eles vão representar aqueles que permanecem firmes na fé e na obediência ao Senhor, servindo como se fosse um sinal de esperança, de fidelidade. Então, quando as nações, os povos se corrompem, quando até mesmo o povo de Deus, ele se corrompe, ainda assim, uma parte do povo permanece leal ou permaneceu leal a Deus ao longo do tempo, permaneceu fiel aos princípios que Deus estabeleceu. Então agora eu quero analisar com você esses 3 diferentes tipos de remanescentes na Bíblia. São 3 classes. Então vamos lá, o Antigo Testamento, ele vai usar a palavra remanescente para descrever essas 3 classes. Primeira, o remanescente histórico, que vai ser um sobrevivente de uma catástrofe. O segundo tipo, um remanescente fiel, que vai conservar essa relação ativa, pactual com Deus e vai passar a ser o representante, o depositário das promessas, da escolha, da eleição divina. E tem o terceiro, que vai ser um remanescente escatológico, que vai ser formado pelos crentes que vão permanecer fiéis a Cristo, ao Messias, e vão perseverar até o fim da era da igreja, se saindo vitoriosos nessa grande batalha, a batalha final. Mas qual que é o significado desse termo remanescente? Bom, essa palavra, ela vai se referir muitas vezes a sobreviventes históricos de Israel, de Judá, que continuaram vivos após uma catástrofe nacional. Por exemplo, dá uma olhadinha aí no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, o verso 13, ele diz assim: enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então, eu caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Observe que os profetas, que são considerados maiores, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles viveram num período aproximado da história quando aconteceu a destruição de Jerusalém. Então, quando o remanescente foi deportado para a Babilônia, no ano de 586 a.C., somente uns poucos foram deixados para trás, na terra de Judá. Agora, quando esses poucos que foram deixados, esse último remanescente, fugiu para o Egito, Jeremias disse que ninguém, ou seja, nenhum ia escapar do mal que sobreviria sobre eles. Isso está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 42, o verso 17, e também no capítulo 44, o verso 7. Os judeus, os israelitas, que voltaram depois da Babilônia para a Palestina, quando terminou o cativeiro, e eles voltaram sob o governo de Zorobabel, eles foram descritos pelos profetas que viveram depois do exílio como sendo o povo remanescente de Deus. Agora veja, a existência desse remanescente vai funcionar como se fosse uma brasa que Deus usa, incandescente, e essa brasa é capaz de incendiar tudo outra vez. O remanescente é uma fagulha de esperança. Foi isso que o profeta Ageu falou, no capítulo 1, o verso 12 do seu livro. Dá uma olhadinha aí. Ele diz assim: então Zorobabel,
filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, diz aqui, atenderam a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Que coisa fantástica isso daqui, não é mesmo? Vamos entender um pouquinho mais sobre o remanescente no Antigo Testamento. Ele funcionava como se fosse uma esperança no contexto do Antigo Testamento. Como assim? Se o remanescente não foi destruído, a possibilidade de um futuro de esperança, ela está sendo afirmada. Mas, ao mesmo tempo, se ele foi destruído, onde não há mais remanescente, não existe a possibilidade do futuro. Foi isso que Amós falou. Amós capítulo 5, o verso 15. Olha só o que ele diz aqui. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Mas não foi só o profeta Amós que falou isso. Se você avançar comigo ao profeta Isaías, capítulo 37, o verso 31 e 32, ele também diz o seguinte: aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, olha só, e do monte Sião, o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então veja, o remanescente era símbolo de esperança de que um futuro iria acontecer. Sem remanescente, sem futuro. Mas e no Novo Testamento? O remanescente ele aparece associado ao sangue do Cordeiro. Para Jesus, os verdadeiros descendentes de Abraão, eles se definiam não por causa do sangue de Abraão, mas por causa da fé de Abraão. Isso faz toda a diferença. Então, a filiação, a paternidade com Deus, vai ser determinada não por um exame médico, mas por um relacionamento espiritual. Olha só o que ele falou em Mateus capítulo 12, do verso 16, aliás, do verso 46 até o verso 50. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele diz assim, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você consegue perceber que aqui nas palavras de Cristo, o remanescente, ele não é étnico. Ele não tem origem em alguma raça, mas ele é espiritual, ou seja, ele é oriundo de todas as raças, tribos, línguas e povos. Essa perspectiva, ela aparece lá em Isaías 56, o verso 8. O profeta Isaías vai apresentar um futuro ajuntamento dos gentios lá no templo de Deus. Agora, na verdade, esse é o plano de Deus. Os gentios, os povos de todas as nações, serão convidados a participar do povo de Deus. E aí Jesus usou essa ideia quando ele declarou assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então o que ele disse? Haverá um só rebanho e também um só pastor. Ele falou isso no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 16. Então a gente pode falar sem sombra de dúvidas que o povo de Deus, ele não é feito de uma só raça, de um só alinhamento teológico. Deus tem ovelhas em todos os guetos, em todas as cidades, em todos os continentes, em todos os países do mundo. Mas e o remanescente espiritual de Deus? O que seria esse remanescente que é oriundo de todos os povos? Paulo, o apóstolo das nações, ele tinha no seu chamado exatamente essa obrigação de pregar para os gentios de todos os lugares. Está lá em Atos 9, verso 15. E nas cartas que ele escreveu, ele deixou isso assim muito claro, que Deus tem gente em todos os povos e lugares. E
todas as promessas que foram feitas ao remanescente étnico, ou seja, o povo geográfico, étnico de Israel, e essas promessas que não foram cumpridas por causa da apostasia do povo, elas vão ser agora aplicadas ao Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, que é a igreja. Então, esse povo da nova aliança, ele não vai se caracterizar mais pelas obrigações raciais, nacionais. Esse povo agora exclusivamente se identifica através da fé em Cristo. Foi isso que Paulo falou, por exemplo, na carta aos Romanos. Se você analisar do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo está mostrando que os crentes, os gentios, eles estão relacionados com Israel de Deus. E ele vai definir a conversão desses gentios a Cristo como sendo um enxerto. Consegue entender a linguagem aqui? Agrária, um enxerto dos ramos na oliveira brava, que era a oliveira do Israel de Deus. O apóstolo Pedro também, ele seguia esse mesmo entendimento. Se você for lá na primeira carta que ele escreve, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, olha só o que ele diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que os apóstolos, tanto Paulo, Pedro e os demais, eles estão afirmando é que os gentios, eles foram incorporados legitimamente na oliveira original, ou seja, no povo escolhido da aliança de Deus. E agora eles também passam a ser filhos de Abraão. E esse remanescente espiritual vai dar origem ao remanescente que vai existir no tempo do fim. O remanescente vai ver as promessas de Deus se cumprirem. E quando o fim chegar? Quando os eventos finais estiverem para acontecer? Será que Deus ainda vai ter um remanescente? E se a igreja falhar, qual vai ser o plano de Deus? O profeta Elias, ele viveu uma situação muito inusitada, quando ele chegou até mesmo perder as esperanças de que o Senhor tinha capacidade de preservar um povo no meio da corrupção moral, política, espiritual que Israel estava vivendo. Você se lembra dessa situação? Mas quando ele foi confrontar Deus com isso, só eu fiquei. Essa é a síndrome de Elias. Deus vai dar uma resposta contundente sobre aquilo que ele pensava. E essa resposta está no primeiro livro dos Reis, 19, o verso 18. Diz assim, Deus fala com Elias, eu também conservei em Israel 7.000. Entre todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha aqui para mim. Mesmo que o mundo vá de mal a pior, mesmo que aparentemente não haja esperança devido à apostasia dos filhos de Deus, da igreja, quando até mesmo olhando para a igreja, o remanescente espiritual, a situação for de corrupção moral, espiritual, quando o povo de Deus, a igreja, abandonar os princípios divinos, não se esqueça dessa história de Elias. Deus ainda continua respondendo da mesma maneira, eu ainda conservei joelhos que não se dobraram. Nós estamos vivendo no período derradeiro da história humana. Muito provavelmente, daqui a pouco tempo, nós vamos testemunhar a volta de Jesus. Amém por isso? Essa é a nossa maior esperança. Mas, quanto mais perto a gente chega desse dia, mais desafios o remanescente vai enfrentar. Jesus orientou isso. Na verdade, ele advertiu sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 18, verso 8, ele disse, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não olhe ao redor para ver se vale a pena você crer em Deus. Olhe para o alto, olhe para Cristo. E se apegue pela fé nas mãos que não vacilam. Mas não se esqueça, Deus ainda conservou muita gente que não dobrou o joelho, as facilidades da vida e da fé. Lá no Apocalipse, no momento do desfecho da história humana,
A profecia identifica o remanescente de Deus como tendo duas características. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão vai pelejar contra a mulher e contra os restantes da descendência da mulher. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ficou claro para você? O remanescente dos últimos dias será o povo que guarda os mandamentos. Está na Bíblia. Que guarda os mandamentos. Não diz que a lei foi abolida. Ele guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Mas por que isso vai ser assim? A ameaça da obra do anticristo ela é muito forte. E por isso Deus requer de nós, do seu remanescente nos últimos dias, um comprometimento duplo. São essas as características que colocam em lados opostos a Babilônia, a grande meretriz e o remanescente. São essas características. Os olhos de Deus, eles estão em todos os lugares. E Ele procura aqueles que ainda suspiram, que ainda clamam a Ele contra o pecado, contra a maldade, contra a facilidade, a luxúria. O remanescente, ele foi provado nas batalhas, mas ele permaneceu fiel a Deus, aos mandamentos do Senhor e a Jesus Cristo. Deus tem um povo aqui na terra. E esse povo, ele vem desde os longínquos tempos do Antigo Testamento, tem a sua idade confirmada nas páginas do Novo Testamento. Essa identidade foi ratificada pelos homens, pelas mulheres, ao longo dos séculos, que deram a sua vida em favor do Evangelho. E esse remanescente permanece hoje, não em forma de uma nação étnica, mas em forma de uma nação espiritual. Você, que é cristão e é fiel a Deus, você pertence a esse povo, ao remanescente de Deus. E por isso você deve viver como um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé no testemunho de Jesus. E aí? Escolha hoje de que lado você vai ficar. Você pode ser considerado fiel a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos e a Jesus? Será que você pode? Você quer tomar a sua decisão irretratável de permanecer fiel a Deus, custe o que custar? Você não vai se iludir com o canto da sereia por aí, das facilidades espirituais que muitos têm pregado hoje, que você pode seguir a Jesus e não precisa mudar a sua vida, você não precisa permanecer fiel, coisa nenhuma. O amor de Deus basta, Ele é suficiente para você. O remanescente não se dobra. Ele permanece fiel, mesmo diante das mais intensas batalhas. Se você está enfrentando problemas, é que Deus está provando, moldando o seu caráter semelhante a Jesus, porque você faz parte do remanescente. Está precisando de forças? Vou orar por você, para você vencer nas batalhas. Senhor, te buscamos em oração, porque queremos o Teu poder sobre a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, desanimar. Abençoa esta amiga que está assistindo, enfrentando problemas, angústias. Em nome de Jesus eu a entrego esse amigo também, para que o Senhor nos fortaleça no meio das batalhas e a gente vença pelo poder que vem de Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.